Se liga só, traders! Nome das bots, estamos lançando mais dois operacionais e eu estou apresentando aqui a curva. São dois scalpers focados em taxa de acerto para quem gosta aí da modalidade scalpers. Se liga só nessa curva de resultado. Então a gente começou aqui bem modesto, com ganhos e perdas, depois engatou, certo? Então essas scalpers, gente, não tem preço médio, não tem martingale. Elas não vão ficar buscando, quando errou, quando tomou stop, fazer preço médio, esse tipo de coisa para tentar sempre sair ganhando. Não, você vai aceitar o dia de loss com gerenciamento de risco, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Quem aí nunca operou aqueles robozinho que usa a saída do Keltner na tendência? E o que acontece? Você ganha um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vai indo, vai indo. Às vezes você tem sorte de ganhar um mês todo, até dois, né? Mas a hora que perde, meu amigo, tchau. Você perde tudo que você ganhou, acumulou, né? Você leva o resultado de 3, 4, 5 meses. Aí você fala, não, foi um azar. Vai ganhando de pouquinho, 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 pouquinho. Aí chega mais um stop. É isso que acontece na tua curva de resultado. Quantas pessoas eu já vi passar por isso? Então eu acho muito mais satisfatório você ter gerenciamento de risco, saber perder, controlado e poder, né, aumentar a curva de ganhos tendo paciência com day trade. Isso leva dias às vezes, né? Então por isso que tem a curva para baixo também, ó, perdeu por causa do gerenciamento de risco. E aqui tá a curva das duas estratégias juntos, tá? Vou aproveitar aqui para mostrar a taxa de acerto desses operacionais. Então veja só, essa é a versão que entra mais. Ela pode fazer até 7 ganhos para parar como meta ou 2 loss diário. Então ela vai buscar 7 operações de lucro, mesmo se você teve uma de loss, você ainda continua, ou com 2 loss você para, ou até 7 operações de lucro, tá? Então o resultado dela hoje foi de 87%, ela errou uma aqui, tá? Na semana foi de 85%, no mensal está com 87%, e no total, porque essa estratégia começou lá em junho, né, no mês passado, 84% de taxa de acerto, isso sem preço médio e sem martingale. Esse é o acumulado dela em pontos e também em financeiro, isso com 5 contratinhos. Vamos para a próxima aqui, que ela é mais conservadora, tá? Então veja só, ela busca essas 4 operações no máximo no dia de lucro. Se ela fez 4 operações com lucro, ela para. Então ela é um pouco mais conservadora nisso, vai entrar menos operações. Veja que o total de operações dela é menor do que a anterior que eu mostrei, certo? E ela, se ela perder uma só no dia, não vai entrar mais, tá? Então, se ela começou perdendo, já não entra mais uma próxima, nem tenta recuperar. Claro que tudo isso é editável no Midasbot. O Midasbot é um robô white box, completamente aberto para cada um colocar o seu gerenciamento financeiro, suas métricas, suas metas, tá? Da forma que achar melhor ali, inclusive filtros, tudo que achar melhor no Midasbot, tudo é editável. E olha só, então hoje foi 100% de acerto, buscou as 4 operações de lucro, acertou. Na semana 88%, no mensal 86%, no total está parecido com a outra, né? 84,5% de taxa de acerto no total. Essa aqui também começou no mês de junho, mas ela não pegou o mês de junho todo, tá? A gente teve essa ideia de um loss, vai buscar 4 de ganho ali depois que já tinha lançado a versão anterior, então ela não começou tão cedo como aquela. Mas olha só, já acumulou 500 pontos no mês e quase 800 pontos de lucro, juntando aí um pouco do mês passado que ela começou a operar também. Cara, isso é um excelente resultado e uma excelente taxa de acerto. Então a estratégia não ganha todo dia porque ela não faz preço médio nem martingale. Essas que fazem preço médio e martingale, realmente você vê lucro todo dia, todo dia, todo dia. Um dia que perde, você sabe que perde a conta, né? Ou perde muito, fica irrecuperável a coisa. Eu demorei um pouquinho para lançar elas porque já estava com os clientes aí para estudo essas estratégias disponível desde o mês de maio, né? E eu vou mostrar desde quando começamos a pegar essa curva de resultado. Só que eu demorei um pouco a lançar, que eu sou uma pessoa que não sou muito fã de scalper, eu gosto mais de focar em payoff, né? E eu falo, vamos dar um prazo em mais de um mês para essas estratégias para ver como se comporta a curva. Aqui está o resultado das duas. Então se liga só, olha essa embalada aqui, né? Quando elas engatam a taxa de acerto, com bastante operações aí. Tem duas modalidades delas aqui. Uma tem só um risco de tomou um loss diário já para, e a outra aceita até 2 loss. Então veja só quanto fez no mês, aqui as duas juntos. Na semana, agora aí que hoje é sexta-feira, acabou de finalizar essa semana. Nós estamos aqui hoje falando do dia 12 de junho. Deixa eu mostrar aqui, ó.
Hoje é dia 12 de junho, tá? Essa estratégia começou a pegar a curva no dia 1º do mês passado. Então elas não tem nem um mês de meia, nem um mês e meio aqui de curva. Olha quantas duas juntos fez hoje, R$ 210. E o quanto está acumulado desde o mês passado, juntando com desse mês. Então veja, a curva está favorável, elas estão tendo um excelentíssimo resultado. Agora para mostrar aqui, veja só, está já no Drive, tem os IDs dela aqui, vocês podem acompanhar a curva de cada uma separadamente, certo? Então eu vou colocar aqui agora separadamente a curva de cada uma aqui, ó. Que essa curva que vocês estão vendo aqui é o do conjunto das duas, veja, deu um fator lucro acima de 2 essas scalps, isso que elas têm gerenciamento de risco, que elas perdem também, tá? A gente não vai ficar focando, dá para fazer preço médio se quiser com essas estratégias? Dá. Quer colocar martingale e serrar? Dá. Mas, pô, tu vai ficar a critério a fazer igual todos os robôs, todas as estratégias que mais tem por aí, que é 99% delas, que é quando você erra, você vai até quebrar a conta num dia muito ruim, não é mesmo? Então, aqui a gente tem gerenciamento de risco nessas operações. Veja que é histórico verificado. Então, agora vamos para a curva delas individual, aqui foi a curva das duas junto. Agora mudando aqui para a versão que opera mais. Essa aqui busca 7 operações de lucro no dia se ela não tomar 2 stops antes. O máximo de stop dela é 2 operações, não importa a ordem. Tomou 2 stop, não entra mais. E caso ela consiga ir até 7 operações de lucro, é o máximo de operações que ela vai fazer no dia. Uma curva bem, assim, tem seus momentos de lateralização ou draw, né? Nos dias que não foi tão bem, quando engata a sequência de dias de gain, vai embora. E ela está rompendo o topo financeiro nesse momento. Vamos dar uma olhadinha aqui nela, só para vocês verem. Isso é, e como ela está com 5 contratinhos aqui, ela fez 660 pontos de lucro acumulado em junho e mais de 1.000 só nesse mês de julho, que não estamos nem na metade. Está chegando na metade de julho aí, né? Veja que cada mês, como é renda variável, pode ser bem diferente um do outro, né? Mas ainda assim nos dois ganhou, nos dois conseguiu acumular. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui entra menos, ela é mais conservadora. Veja como a curva é até um pouquinho mais bonita. Porque se ela perder uma vez só, opa, encerrou, não vai entrar mais. Todas as históricas verificadas de conta, que não é backtest isso, tá? Inclusive são estratégias de renko. Então ela também acabou de romper o topo financeiro. Vamos dar uma olhada aqui no retorno dela. Essa aqui, o mês de junho, fez menos porque ela não pegou o mês de junho todo, tá? Essa versão com um stop só de loss, foi que essa ideia surgiu depois ali, nos estudos que a gente estava fazendo ali junto com clientes. Falou, vamos fazer um teste disso? Então ela não pegou o mês todo, tá? O lucro deu menor. E olha, ela é bem conservadora, ela entra menos, faz menos operação de lucro também, né? Ela opera menos para ser mais conservadora até nas taxas. E o acumulado já de julho já está muito bom, já acumulou 500 pontos, né? Pegando sem pegar o junho inteiro, acumulou 290 pontos, isso é um excelente retorno do operacional. Então é isso aí, mostrando aqui que elas estão no Drive com o ID delas, você tem como acessar as curvas, todos que são clientes, eu estou colocando sempre dentro das estratégias mais utilizadas ali do grupo, o acesso à curva de cada uma para você ver o resultado de médio a longo prazo aí também. Não adianta nada a pessoa ganha um tal período ali, né, não sabe como é os drawdown das estratégias, funciona às vezes só naquele período específico, igual eu vejo muito analista mostrar no YouTube. Aquele período ali funciona, depois não funciona nunca mais a estratégia. Você olha para trás daquilo que ele mostrou também não funciona. Isso acontece muito com otimizações também, hein? Então tem os stories para ir acompanhando. E já vou colocar nesse vídeo aqui também, ó. Gente, setup que o Ricardo compartilhou lá no nosso grupo, que ele criou lá, que pega no suporte e resistência, tá? Ele faz um galinho lá conservador, só que pega no suporte e resistência e errar, ele tenta daí às vezes... Opa, dentro do erro colocar um contrato a mais só. E olha só que interessante aí, que tem o link de acompanhamento de curva dele já também. E aqui ó, já estou acessando a curva que ele acabou de passar para nós aí hoje, já está atualizada aqui com o resultado de hoje também. Hoje perdeu só um pouquinho, foi coisa de 20 e poucos reais, se eu não me engano. E olha só, ela é bem conservadora, mas ó, quando pega para ganhar, ó, ganhou bastante, mesmo que ela, então essa aqui é o foco é diferente, as scalper taxa de acerto, essa não, é trabalhar em cima dos erros mesmo para depois dar essa ascensão na curva aí. Achei bem interessante, bem legal o resultado dele. Tá lá disponível o 7 no Drive e a curva também para vocês acompanharem. E antes de eu finalizar o vídeo, eu vou mostrar algumas novidades que estão entrando aí no Midasbot, versãozinha nova, tá? Mas eu vou falar só mais um pouquinho sobre essa versão do setup do Ricardo. Por que ele dá esse estouro para cima aqui na curva? Porque a gente trabalha no suporte e resistência do dia. E o que acontece? Quando toma o stop é curtinho, mesmo que faça, às vezes, por exemplo, pode entrar um galho no próximo sinal, caso errou, duas, se eu não me engano,
que ele tinha passado ali nos parâmetros. Tem que errar 2. Aí na terceira ele tenta com um contratinho a mais. Na terceira ele... Opa, tá a terceira vez tentando a resistência ou o suporte. Qual que é o objetivo dessa estratégia? Você estopar curto, mas se acertar e corrigir o preço, igual o nosso 34R lá, que quando ele estopa ali num certo momento, mas quando tenta pegar a tendência, tenta buscar o máximo que corrigir possível. Se você acertou o suporte e a resistência e o preço virou, você tem uma chance de pegar muito ponto no índice também. É onde dá esses dias de acerto, que é essa ascensão da curva aqui, tá? Então eu achei muito interessante esse sinal. E, gente, o Midasbot é diversificação. Temos muitas estratégias para diversificar, vários métodos operacionais. E olha só, acabei de criar uma estratégia aqui para lançar um novo indicador no Midasbot, que é o OBV. Foi pedido por cliente, eu coloquei. Lançamos mais alguns critérios aqui, eu vou fazer um vídeo depois separado, tá? Alguns cálculos a mais aqui no Midasbot, como por exemplo, o preço atual já tinha vários cálculos, a gente lançou 2 cálculos a mais, que é você poder lançar no fechamento anterior ou na abertura anterior, o lançamento da tua ordem, a hora que você quer que dispare o teu gatilho, tá? E isso é para confluir com algumas estratégias lá do Storm, algumas coisas assim que combinam com isso. Inclusive ajustamos isso aqui, ó, colocamos esse ajuste preço de referência por candle. Por exemplo, se você lança o seu sinal, você quer que ele... Opa, se não pegou a tua ordem ali no aquele candle, você quer que pegue no próximo, ele vai seguindo candle a candle a tua posição até ser executado. Então você tem essa opção de deixar no sim ou no não. Opa, pregou lá e eu quero que pegue só naquela região, tá? Para coincidir melhor com alguns operacionais do Storm aí que o pessoal vive pedindo essas ideias malucas aí. Então a gente revolucionou um pouquinho o Midasbot aqui. Entrou mais 2 critérios. Nós já tínhamos esse ADX, que era o padrão aí mundial, né? Inclusive o padrão do MetaTrader. A gente adicionou, então tem o modo padrão, a gente adicionou mais 2 campos no ADX. Você pode usar o ADX suavizado e o ADX Wilder, não sei qual é a pronúncia correta aqui, tá? Que é o criador aí dessa versão. Então você pode usar ele dessa forma. Tem 3 opções de ADX para você explorar aí no Midasbot, ver qual situação se encaixa melhor. Porque tem plataforma que traz às vezes um que é suavizado, o outro não, ou esse Wilder, né? Wilder, não sei qual é a pronúncia ideal. Vou até dar uma pesquisada, eu acredito que seja o Wilder. E olha só, e lançamos o indicador OBV aqui também. E vamos trazer mais novidades já já, tá, galera? Olha só, então a gente tem um OBV com 7, a gente vai contar 7 candles aqui, apontando com um real volume para tendência, tá bom? Vou mostrar já o backtest dela, por que não? Criei essa estratégia nos 5 minutos, então o indicador OBV lançado é um indicador de tendência aí, tá? Vocês podem estar explorando como filtro também. Coloquei ele só como sinal de entrada e saída, vou fazer o backtest do mini índice aqui, ó. Vou colocar uma margenzinha aqui, vou fazer ele com 5 mini contratos aqui. Bora lá, gráfico de 5 minutos, o histórico, os últimos 5 anos pegando aqui, tá? Vamos ver como é que fica essa curva aqui, usando só o ABV dentro do day trade, né? Coloquei fazer uma operação no dia quando ele dá sinal. Então, claro, onde ele fazendo, ele tendo que contar 7 candles, se ele está naquela tendência ali do volume dele, é um sinal assim bem peculiar, não é uma coisa que vai entrar sempre, não. Então ele vai dar poucas operações no mês, tá? Pelo que eu calculei em média aí 4, 5 operações só no mês, um sinal mais seletivo aí. Então no anual você não vai ver tantas operações, mas é um setup mais de médio e longo prazo. Vou deixar disponível para quem quiser para estudo. Pode ser que ele se encaixe legal com aquelas estratégias de ranking da Smartbot, que entram bem pouco também, né? Pode ser mais uma opção de diversificar aí, hein? Então não é estratégia para se ver mês a mês, hein, galera? Até porque dá poucas entradas, mas olha só a curva mais a longo prazo. Eu não otimizei nada aqui, tá? Só coloquei os 7 períodos ali no OBV. Olha que curva interessante aqui. Vamos dar uma olhada. Um fator lucro de quase 1,8, tá? Lucro líquido aqui bem legal. Então um drawdown bem tranquilo em percentual. Deu uma taxa de acerto de 83%. Só que essa taxa de acerto pode ser variável. Por quê? Porque eu coloquei para sair metade dos contratos. 3 contratos, na verdade. Estou com 5. Eu saí um pouquinho mais da metade. Com 3 contratos. Num certo ponto ali, né, num break-even, e uma parcial com 250 pontos. Nesse lugar a gente só se defende e depois ele busca 1.200 pontos de alvo, 400 pontos de stop. Então o contrato que sobra pode cobrir aquele dia de loss, né? Então fica um retorno aí até favorável. Então a taxa de acerto também está ligada um pouco ao break-even desse backtest, tá? Mas ainda assim, uma estratégia que ficou interessante o resultado.
Para finalizar o vídeo, vou dar mais um detalhe. Tem gente que às vezes gosta de tirar, por exemplo, sexta-feira. Olha só, o dia que mais perdeu dos dias da semana foi realmente sexta-feira, mas também foi o que mais ganhou. Ó, a segunda, por exemplo, eu poderia deixar ele operar só a quarta, que foi o melhor dia. Eu acho que não é uma coisa tão interessante isso. Mas olha só, eu vou descer aqui e vou tirar a sexta-feira e mostrar. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Fator com 0,78. E vamos ver se backtest sem a sexta-feira aí. Olha só, a curva está bem bonita. Aqui a gente vê os dias de loss, ó. Olha só. Não demora tanto para pagar não, né? Se pegar dias bons. Olha só, aqui um dia que pegou bastante ponto pelo jeito. Olha essa curva subindo aqui, né? Ah, quando eu uso o meu marcador daqui, ele trava o gráfico atrás. Veja só, aí destrava. Ele para a minha tela para mim desenhar, né? É isso que o marcador faz. Olha só, vamos esperar acabar esse backtest. Tá quase acabando, galera. Fica aí até o final do vídeo. Só para ver a estatística aqui sem a sexta-feira. Então, né, o objetivo do vídeo foi lançar as duas scalpers, tá lá para diversificação para os clientes Midas Bot. Veja só, o Fatorlux subiu agora, tá? A taxa de acerto subiu um pouquinho também. E é isso aí, o lucro líquido caiu daí um pouco, né? Menos operações, o Dow diminuiu um pouco. Eu achei que ficou interessante sem a sexta, veja, não tem mais a sexta-feira. É isso aí, deixe seu comentário se você gostou das estratégias de scalpers e as outras. Trouxe também já a curva aí do setup do Ricardo, incluí tudo em um vídeo só. E aí já mostrei o OBV lançado em uma estratégia interessante aí, que pode servir como diversificação ou estudo até para você bolar outras ideias. É isso aí, deixe seu joinha no vídeo, bons trades a todos e até o próximo vídeo.